noite, Cecília. Ah, a Lília já chegou cedo. Vou esperar chegar um pouquinho mais gente e eu vou fazer uns anúncios, tá? Aí depois eu lhe chamo, Lília. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live pela Feira do Empreendedor Digital, mas a gente entende como um evento do Inspiração Coruja. Inspiração Coruja que tem sido já desde o início desse mês a empresa que vai ser responsável por todos os eventos que a gente tem promovido. Do nosso recado de hoje na quinta-feira que vem, nós vamos fazer uma oficina sobre planejamento estratégico. Aqui na Cidade de Esperança, a gente tem divulgado já nas 3 páginas, que é a minha página pessoal, luizeduardo.74, Feira do Empreendedor Digital e Inspiração Coruja. Hoje a live é com Lilian Lira. Nós vamos tratar sobre trabalho e espiritualidade. Nós já fizemos na sequência, essa já é a 6ª live que a gente vem fazendo. E tem sido com temas bem interessantes, todos voltados para a gestão de negócios. Para a gente dar esse... Boa noite quem está chegando aí. Nascimento, Felipe. Valeu, Felipe. Heloísa Helena já entrou. Oi. E aí eu vou aceitar o... Boa noite. Vou aceitar o convite aqui, solicitação de Lília, e vamos iniciar nosso bate-papo. Espiritualidade no trabalho. Eu vou apresentar para vocês a Lília. Lília é uma amiga de faculdade. Oi, Lília, já chegou? Tá conseguindo me ouvir bem? Vindo. Oi. O pessoal vai ter que me dizer, porque a gente já testou e Lília estava ótimo. Oi, Lília. É o seguinte, deixa eu apresentar. Quer dizer, eu acho que muita gente aí que está entrando já te conhece, né? Porque tanto é convidado o pessoal da página da feira como os seus seguidores. A Lília e eu, nós somos amigos desde faculdade, há alguns poucos anos, a gente não precisa mencionar. Ô, Dona Irapuã, boa noite! Olha quem chegou. Olha lá, olha lá. Lá. Nós somos amigos de alguns poucos anos e a gente tem o que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra, tá? A gente se Afinidade. entende muito bem, a gente tem uma afinidade, eu ia dizer finalidade, ó. Uma afinidade muito grande de ideias e sempre que eu divido alguma conversa, algum cafezinho com essa mulher, eu saio de lá aprendendo muito. Ele é administradora, jornalista e tem um currículo aí que invejável, né? Então, algumas especializações no mestrado e tal. E hoje a gente vai falar de espiritualidade e trabalho. Eu até vi umas matérias aí, Lídia, e eu gostaria de começar assim. Quando a gente define um tema, eu saio pesquisando bastante sobre aquele tema, e eu vi que você também fez várias pesquisas. Eu gostei desse coraçãozinho, se quiserem mandar mais. Aí, tem uma estatística que uma psicóloga, eu até publiquei essa matéria no Inspiração Coruja, onde ela dizia o seguinte, que agora ela é uma psicóloga, administradora e tal, também tem um currículo bem intenso, tem um blog, e a matéria ela fala que as pessoas estão muito necessitadas de evolução espiritual. E ela fala da depressão, ela fala de alguns transtornos e tal. Ela faz 2 pontes. Uma falando dessas doenças que têm se apresentado em comportamento e tal, e um que ela fala da quantidade de igrejas que foram abertas. Igrejas não, né? Ela usa organizações religiosas. Ela não usa o termo esse, organizações religiosas.
De 2010 para 2017, a média de um por hora que foi aberto. E todos os templos ou organizações com bastante gente e tal. Então, há uma busca por uma evolução espiritual, onde a religião é um caminho para que você consiga isso. A gente não vai defender ou discordar e tal em relação a qualquer religião, porque é uma busca, Claro, né? Então, independente claro. dessa religião, o que a pessoa procura. Aí eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto. Eu vi que você faz várias, suas histórias são muito boas nesse sentido, você gosta muito de tratar com a Bíblia, você é uma cristã e, enfim, eu já sei sobre isso, eu quero que você se apresente. Mas eu fiquei muito impressionado com essa estatística. Ela mostra que, agora para 2020, a depressão será a doença que mais vai afastar. Quer dizer, que mais vai afastar, não. A segunda causa de maior afastamento do trabalho. Já é, né? Já é para 2020, né? Na estatística dela, a matéria dela foi agora do início do ano. E ela já colocava como depressão sendo a segunda causa. E a gente vê, né, essas questões aí. Suicídio, a gente já tá uma coisa, eu acho que banalizada. De tanto a gente ouvir falar e ver e pessoas próximas, porque eu tenho um caso de pessoa próxima a mim que aconteceu isso. Então vamos lá. Fala para mim o que você. Porque você tem muito a contribuir, isso eu sei, entendeu? Mas fala para mim o que você gostaria de tocar em relação a esse ponto. Da depressão, da, da causa de afastamento do trabalho e da busca por essa necessidade de evolução espiritual. Perfeito. Bom, vou me apresentar um pouquinho mais, né, para o teu Tá? pessoal aí que não me conhece. Meu nome é Lilian, eu moro aqui em Macaé, tenho uma trajetória aí de amizade com o Luiz Eduardo, ó, super das antigas da faculdade. Tem 20 anos que eu atuo na área de administração de empresas, com foco grande em RH, que particularmente é uma área que eu gosto, tenho muita afinidade, né? Recentemente eu concluí um mestrado em administração pela Fundação Dom Cabral, na área de liderança. E, sobretudo, eu sou cristã protestante. Mas não se assustem, eu não vou tentar converter ninguém aqui, porque esse não é o meu papel. E para mim é muitíssimo tranquilo, Luiz Eduardo sabe disso. Eu não classifico as minhas amizades e as minhas relações a partir de mas você é católico, mas você é espírita. Gente, isso para mim não é a discussão que vale para a relação. Eu acho que você tem outros critérios, né, importantes para você estar definindo as suas relações. Então, o objetivo aqui, fiquem tranquilos, não é esse, mas é de desenvolver um tema que, independente de qualquer religião, de qualquer Deus que você siga ou queira seguir, o meu já está muito claro e muito definido, eu também não discuto sobre isso, nós não somos apenas homos econômicos. Não somos, nós somos mais do que isso. Existe um espírito em nós, existe algo particular, individual, que caracteriza quem é Lilian e quem é Luiz Eduardo, todos vocês aí que estão nos ouvindo. Nós somos seres singulares, nós somos seres únicos. E essa nossa singularidade, ela implica em várias dimensões. A dimensão do trabalho é uma dimensão muito importante, sem sombra de dúvida. Gente, eu não vou ser hipócrita aqui para dizer que trabalhar, empreender, faturar, ter promoção não é importante. Não, de forma nenhuma. É importante sim, e a gente estuda, a gente se esforça para isso. Porém, a gente precisa compreender que nós somos mais do que isso. Existe uma perspectiva do homem que ela é maior do que a vida profissional dela, que é muito importante. Só não é a coisa
mais importante. E aí, a meu ver, eu entendo que empresas, o sistema maluco que a gente vive, e as pessoas, elas acabam esquecendo disso e vão dando um foco muito intenso, um foco desmedido apenas na área profissional e apenas na área econômica. E aí acontece uma disparidade, como se você ser espiritual te afastasse de você ser um bom empreendedor, de você ser um bom funcionário. Quando, a meu ver, não é nada disso, muito pelo contrário. Eu até acho que reforça, eu até acho que aumenta. Então, assim, essas estatísticas de depressão, de suicídio que você citou, eu estava tratando contigo de uma matéria que saiu ano passado na Você SA, falando sobre causa mortes, trabalho. Gente, que é isso? Aquilo que é o nosso ganha-pão se transformar na nossa na causa da nossa morte. Por que isso? Por que as pessoas estão nessa depressão maluca? Claro que a gente aqui está generalizando, eu não sou psicólogo, nem você, né? Mas a gente está apenas colocando situações que, enquanto Nossa intenção administradores, a aqui gente não consegue é perceber. isso, correto. A nossa intenção não é ser autoridade em determinado assunto, é de fazer essa troca, esse bate-papo, né? Até porque, se fosse assim, a gente só ia falar de administração, né? Exatamente. Só que a gente convive com essas questões dentro das organizações, né? Então, a gente pode bater um papo, como se estivesse tomando aquele cafezinho sentado na mesa da sua casa e Bom conversando, demais. não é verdade? Bom demais. Então, assim, Luiz, essa questão da depressão, da ansiedade, nossa, eu lembro que tem um tempinho que eu vi uma matéria da Veja falando da quantidade de pessoas que só dormem com Rivotril. Queridos, por favor, eu não vou clinicar ninguém. Se você tem uma questão médica e você está sendo clinicado, continua com o teu médico. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou colocando aquelas questões que saem da esfera médica e que elas vão forjar algo que você não quer lidar, que você não quer ver em você. É esse o ponto, né, que a gente precisa atacar, né? O porquê dessas questões. Lília, nas estatísticas, além dela falar da depressão e tal, que na América Latina, nas Américas, o Brasil é o segundo lugar em depressão. E em ansiedade, só perto dos Estados Unidos, tá? Em relação à depressão. E em ansiedade, a gente é primeiro, tá? Das causas de doenças, né? De disfunções. Nós somos um pouco. Eu acho que a carga horária, ou talvez o grau de responsabilidade, ou a mecanização do trabalho, a gente ficou tão automático que a gente não para, né? Poucas A são as pressão é funções. muito grande em Isso. cima de todo mundo. E poucas são as funções que de fato param para fazer uma análise da sua atividade, né? Assim, de pensar sobre isso. Se você olhar Luiz, tem numa uma cadeia, perguntinha aí. Eu não sei como é que você quer conduzir. Se a gente responde depois, você que conduz aí, você que está gerenciando aí ok. É o o Edson, é o bate-papo. participante ativo. Tá faltando motivando gigantes, que eu acho que ele está adoentado. O Klinsmann já chegou. Oi, Carla. A gente vai falar sobre isso, Edson. Está dentro do aspecto. O Edson está perguntando se o celular pode ser uma alavanca para ansiedade. A questão do celular é muito polêmica. Eu, particularmente, eu não sei ainda a sua opinião sobre isso, Lilian, mas eu, particularmente, tenho evitado entrar muito nessa configuração de sempre acusar o celular, entendeu? Porque o celular ele pode ser uma válvula de escape, ele pode ser uma ferramenta de trabalho, ele pode ser várias coisas. A gente, de fato, eu acho que o problema não está no aparelho em si, na questão do equipamento, porque ele vem para facilitar. Ele está na forma como que você faz a utilização dele, e aí a ansiedade pode ser um fator que já faz com que você faça um mau uso, que já provoque um mau uso, entendeu? Eu gosto muito do inverso. Eu não gosto de olhar o celular para o celular como se é a minha Mas o opinião. uso que Agora você eu queria ouvir faz você. dele, né?
É, assim como a gente já teve o computador, como a gente teve outras coisas. Porque essas questões, esses equipamentos, essa tecnologia, esse avanço, ele vai acontecendo, e você tem que estar preparado para isso. O problema é que, Tem que se adaptar, né? aparentemente, a gente não está dando a real condição, ou o celular ele passa a ser. Ele tomou uma proporção muito ampla, e a tendência é que a gente vá ter equipamentos e tecnologia ainda mais alta, entendeu? Com O certeza. que eu não vejo o celular em si como sendo o desencadeador. Eu vejo uma necessidade que a gente tem, que até hoje a gente fala muito e vê muita matéria, muito autor falando da necessidade da humanização das coisas. É tanto que a semana passada, eu acho, na outra semana, a gente nessas lives, eu digo, olha, hoje, que até foi uma das minhas publicações, a gente está voltando, né? A gente está voltando na necessidade maior hoje é que a gente humanize novamente. A gente, a gente se doou tanto, ficou tão mecânico, tão dentro de um padrão de tempo, sei lá, a gente está tão bitolado a um trabalho, 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 que o trabalho passou a ser uma válvula de escape e tal, que a gente agora está precisando rever as questões de comportamento, aí por isso que é muito importante que a gente melhore o espírito, para a gente poder Se se acalmar. perceber. É, você falou uma coisa legal outro dia para mim, eu queria que você repetisse. A respeito daquele tripé, Da aonde espiritualidade, né? correto. Então, a espiritualidade, alguns autores que eu andei lendo, depois a gente até pode compartilhar dos livros e tudo mais aqui, da dica no final, Uhum. eles colocam um tripé para a gente pensar em espiritualidade, porque a espiritualidade ela independe da religiosidade. Que, como eu falei lá no início, a religiosidade vai ter uma sistematização de culto, de reunião, enfim, esse ponto a meu ver, bastante positivo, mas o que a gente está tratando é a espiritualidade, que, segundo esses autores no tripé, seria o seguinte: primeiro, o autoconhecimento, você se perceber enquanto indivíduo na sua totalidade, mais uma vez. Nós não nascemos apenas para crescer, reproduzir e morrer. A meu ver, nós Isso. temos uma amplitude muito maior se assim a gente permitir encarar a vida. Mas a gente precisa sim, Gostei disso, Lília. indivíduo. Se assim a gente se permitir. Porque não é? Porque Sim. eu acho que às vezes a gente pensa que está se permitindo e não está fazendo de fato aquilo que dá essa Sabe condição de aquela, permissão. sabe aquela Se coisa, Luiz, de ilude. você parar, sabe? E refletir sobre você, sobre quem você é, sobre o que você quer fazer, sobre o que você não gosta de fazer, sobre relações que te E prejudicam, ter sobre a as que te coragem de acrescentam, assumir isso, e criar coragem de assumir isso para de você assumir. e para as outras pessoas também, se for o caso, né? Uhum. Isso é muito difícil. Eu estava A lendo gente se um prende muito na autor opinião do outro, né, Lília? A demais, gente deixa de se. demais. A gente até se poda, não se reconhece ou não busca se conhecer, porque a gente fica pensando o que é que o outro vai pensar a respeito daquilo. E eu nem estou falando de nada polêmico, eu estou falando Coisa do simples, né? cotidiano mesmo, do cotidiano. Dentro das organizações, o que é que a gente mais vê nos conflitos, das relações e tal? Exatamente pessoas que pregam algo ou se esconde atrás de determinados escudos, mas que é só, assim, não tem a essência daquilo, É entendeu? uma fachada. É uma É só fachada. fachada. Não é aquela pessoa de fato e de direito. Claro que a gente exerce papéis distintos em casa, na empresa, enfim, mas a nossa essência ela é única, né? Não tem como você forjar isso. Então, assim, o tema Mas espiritualidade, ele ela vai ter um. Oi, Laerte. O tem primeiro razão. tripé é esse do autoconhecimento. E assim, é básico, mas é absurdo, porque tem gente que não se conhece. Sim, é o que a gente mais vê. Mas Passam mais tempo. Aí vamos é aqui nos absurdo. valores. Porque no,
Os valores estão nesse primeiro tripé? Nesse primeiro, Os nessa valores primeira também vão estar, que são aqueles pilar? que você acredita, são aqueles que você segue, né? Uhum. O segundo tripé é o senso de comunidade, ou é se importar com o outro. Nós vivemos no mundo, nós não vivemos isolados, enfim, a não ser que a gente vai morar lá na Sibéria, afastado, isolado de todo mundo, e olha que eu acho que até lá não tem essa condição. Nós vivemos em sociedade. Então, isso implica dizer que a espiritualidade, além de, primeiramente, eu lidar comigo mesma, eu vou ter que lidar com o outro. E como é que eu lido com o outro? Eu me importo com o outro, eu respeito o outro, eu sirvo o outro. Não é um discurso romântico, não, tá? À primeira vista até pode parecer, mas eu acredito muito na lei do retorno. Então, assim, aquilo que você está fazendo de alguma forma vai voltar para você. Não, Bom, não tem e como, não é nem questão entendeu? de acreditar, Lília. Vamos. Quando a gente faz uma análise, eu e você mesmo, da gente mesmo, ela volta. A gente Volta o percebe tempo todo. o tempo Volta o tempo todo. todo. Né? Então, assim, segundo tripé da espiritualidade, né? Primeiro, a gente se conhecer. Segundo, esse senso de comunidade, esse se importar com o outro, porque a gente vive em sociedade. E aí a gente vai ver a loucura que a gente vive. Não vou aqui pregar contra ou a favor do capitalismo, não é o caso também, mas a gente sabe que ele gera, infelizmente, alguns danos, como esse mundo corrido, louco, em que as pessoas atropelam umas às outras, tudo com a finalidade de conseguir ou aquele negócio, ou aquela vaga, ou aquela promoção, e você passa por cima das pessoas, e você não se importa com as pessoas, e você não é transparente, você não é confiável com as pessoas, você não dá às pessoas a oportunidade delas aprenderem aquilo que você sabe, de compartilhar com elas. Gente, que mundo que a gente está vivendo? É esse mundo louco, porque nós não temos também esse segundo tripézinho da espiritualidade. Por Uhum. fim, tem Luiz Eduardo, que é o seguinte: a questão de você ter um projeto maior da sua vida. A sua vida não pode ser pura e simplesmente entrar numa empresa e pensar em se aposentar. Esse é o Uhum. projeto da sua vida? Gente, é um projeto importante. Eu não estou Uhum. desmerecendo isso de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Entre na empresa, abre o negócio, faça o melhor que você puder fazer para que você avance. Mas o projeto da sua vida não pode ter apenas este elemento. Então, a vida da gente, ela precisa ter uma dimensão transcendente. Ou seja, ela é para além. Ela é para adiante. Se o nosso projeto de vida ele é pequeno, ele é curto, de curto prazo, esse projeto acabou. E aí, depois que ele passa, o que é que resta da sua vida? Vou dar um exemplo. Você já deve ter escutado aí de algumas pessoas que, quando se aposentam, morrem. Uhum. Por que essas pessoas morrem? Porque ficou sem Tédio. propósito. Tédio, não tem a vida delas, as 8 horas diárias que elas dedicavam às empresas, depois que aquelas 8 horas não são mais uma obrigação para elas, elas não sabem mais o que fazer com a vida delas. É como se Uhum. tivesse ficado um vazio, sabe? Uhum. Pessoas que quando saem de férias surtam. Gente, claro que tem gente que desliga, né? A gente está aqui falando de extremos, mas é Uhum. da gente colocar todas essas questões nos seus devidos lugares e com seus respectivos pesos de importância. Eu acho que esse é o ponto principal, entendeu, Luiz? Uhum. Com certeza. Dentro dessa mesma matéria, dessa aqui que eu falei, que eu publiquei lá no Inspiração Coruja, ela faz referência a 4 pontos, ou quatro, quatro vertentes ou coisa e tal, que a gente tem que cuidar na gente, né? A gente tem que Uhum. ter a melhoria física, né? A gente tem que cuidar do corpo, cuidar da saúde, a gente tem que cuidar da mente. Eu sempre dizia assim, sabe? Em 2014, que eu estava lá na Bahia, aí eu tinha uma amiga que eu dizia assim, olha, esse ano eu tenho que cuidar, 2015, 2014, eu tenho que cuidar da mente, do meu espírito e do meu corpo.
A mente, nesse momento, eu falava em relação a ter que estudar, ter que melhorar, ter que. Ó, a Heloísa dizendo, aí, Edu, eu não morri, aprendi a viver outros momentos. Essa aí sabe viver, hein? Aí eu comecei a falar disso. Mas quando eu falava mente, eu me prendia a estudar mais, entendeu? A melhorar intelectualmente. Eu não me fazia a divisão que ela fez. Ela fez uma divisão, assim, aí o espírito era o de ser uma pessoa melhor, né, a cada dia, e o corpo. E ela dividiu a mente em emoções e mente, aonde ela tratou as emoções de uma forma diferente, entendeu? Eu achei legal o jeito que ela expôs, e que não deixa de ser, de fato, assim, interessante para que a gente comece a fazer umas separações e cuidar dessas questões, porque se eu não estou bem, nada em minha volta vai estar bem, né? Nem a tua E quando, produtividade vai estar bem, porque você não... independente do ambiente, concorda? Independente se o Independente. ambiente, né? Eu tenho que a gente fala assim, a motivação ela é você que tem que buscar ferramentas e expor, né? A motivação ela é sua, né? Você vai ter gatilhos e tal, mas você que tem que enxergar aquilo para te motivar. Porque não vai ser eu dizendo a você, não, você vai enxergar, né? Eu posso até facilitar, te dar alguns incentivos e tal, mas se você não quiser ser motivado, não vai ser. Lília, quando eu falo de espírito, sabe? Que a gente fala que a religião é o fator que guia e tal. O que mais me incomoda nas relações dentro das organizações é quando as pessoas, que eu até comentei agora há pouco, né, que elas colocam escudo. O que mais me incomoda são pessoas que vivem, quer dizer, não vivem, né? Isso aí você vai traduzir para mim. Que se dizem viver dentro de uma religião ou dentro do estudo da Bíblia, porque para mim, todos os treinamentos que eu dei na área de liderança, eu coloquei sempre a Bíblia como sendo o maior livro de educação, o maior livro de liderança, o maior livro. O que se você seguir os Os preceitos que estão lá, princípios cristãos, independente daquilo isso. que você confesse, eles são irretocáveis. Pois é, Enquanto questão de humanidade, solidariedade, isso é um fato. não é? Então, me incomoda bastante quando a pessoa. Vamos aqui falar nós dois, tá? Para eu não ter que usar outros exemplos. Lilian, eu sabendo quem é você, sabendo da sua vivência em relação à Bíblia, todo o estudo e tudo mais, de você eu não aceitaria determinados comportamentos. Concorda? Porque eu tenho você como uma pessoa que conhece, que vive aquilo. Me incomoda bastante quando eu vejo pessoas que estão dentro, estão tendo acesso a essa informação, que têm a possibilidade de crescer e, no entanto, agem fora desses padrões? Seria padrões? Mas aí, Luiz Eduardo, a gente entra em uma outra esfera, porque assim, não é porque você. Vou fazer uma analogia. Você Uhum. entrou numa escola de inglês. Não é porque Ok. você entrou na escola de inglês que você Você pode falar. necessariamente vai falar inglês. Jonathan Patina, agora o negócio ficou Ah, sério. ficou, Olha o olha, Messi aí, ó. Tudo bem, Messi? Agora ficou sério. meu Pastor Jonathan amigo. na parada. Pastor Jonatas na Já parada, ótimo. Então, olha só, então não é porque você entrou na escola de inglês que você vai sair de lá falando inglês irretocável. Até pode, depois de muitos anos, né, de dedicação, de estudo e de tudo mais. Então, assim, a mesma analogia a gente pode fazer na igreja. Não é porque eu estou há um mês na igreja, 2 meses, 3 meses, ou talvez até 10 anos, que não vá sair de mim algo que da minha humanidade que é pecadora. Então, assim, o estudante de inglês, ainda que ele tenha feito curso completo, ainda que ele tenha conseguido a fluência, ele vai precisar praticar o inglês, porque se ele não praticar, fatalmente ele ah, vai perder alguma coisa. você falou Então, a assim, palavra certa.
Então, assim, o cristão ou qualquer outra pessoa que siga outra religião, se ele não praticar diariamente, se ele não refletir, se ele não seguir aqueles preceitos, ainda que ele tenha o título, fatalmente, em algum momento, ele vai entrar em contradição com aquilo que sua boca professa, entendeu? Então, eu acho que é muito um alinhamento entre o que você fala e o que você faz, mas você precisa saber que você precisa ter uma prática, né, uma regularidade de reflexão, de disciplina em relação a isso, para que você esteja alinhado com aquilo, com aquela teoria que você segue. Se não for assim, inevitavelmente eu ou qualquer outra pessoa, inevitavelmente vai estar fazendo coisas aí que você vai dizer, uau, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Essa conexão Nesse com... aspecto, Lídia, eu tenho que dizer que a minha tolerância ela é menor em relação a pessoas que têm acesso à informação e não praticam ela, ou não absorvem, mas pregam só da boca para fora, entendeu? Entendo, Isso mas sou eu. Não, mas eu entendi seu ponto de vista. Que pode. Que pode acontecer? Pode. Um erro, coisa e tal, pode, né? A gente com não é 100%. certeza. Isso pode. Isso eu aceito. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Como que... aí vamos para a gente pode falar de valores. Isso são valores. Egoísmo, a inveja, a, a, a fofoca, tudo que existe dentro do ambiente de organização, dentro das Da empresas. vida, né? Da vida. Mas como a gente está levando o assunto para dentro do trabalho, a gente está cansado de ver pessoas medíocres, e aí eu vou usar logo esse termo. Outro dia eu fiz uma postagem que a falsidade é o escudo do medíocre, sabe? De quem não tem crescimento. Aí vem o crescimento espiritual mesmo. Então eu vou ficar ali fazendo conchaves e tal, me apresento de um jeito e sou de outro, porque é meu escudo para eu conseguir não perder meu emprego, coisa e tal. Porque eu vivi, e aí, eu vivi já isso dentro de uma empresa, onde era um absurdo a quantidade de pessoas com medo de perder o emprego. E os valores iam se distorcendo. As pessoas não sabiam exatamente como agir, e pela essa insegurança gerava aqueles conflitos, e aí a falsidade era um dos, sabe, dos mais fortes. Ah, seria valores? Eu posso usar esse termo, valor? Falsidade, valor. Características, sabe? E aí isso faz. Característica. Não, mas Isso conclua o me seu incomoda raciocínio. bastante, entendeu? Isso me incomoda bastante. E Quando a gente fala de. A Elisa está falando de hipocrisia. Quando a gente fala que eu quero ter uma evolução espiritual e um dos três pilares, além do autoconhecimento, é isso, se relacionar com o outro, o respeitar o outro. E o olha que respeito é a coisa paz. interessante. Não, é básico e uma das coisas mais difíceis, né? Essa questão da falsidade, de hipocrisia no meio organizacional, que é o nosso foco, infelizmente é uma realidade porque as pessoas elas não têm a coragem de modo direto, né, e franco, a pessoa com quem você quer, né, expor, criticar, seja lá o que for que você tenha visto que não está bacana, você prefere usar de outros mecanismos, né, para ir minando aquela pessoa. E Isso. aí, assim, em termos bem práticos, nossa, o que fazer com isso? Eu tenho uma frasezinha, viu, Luiz Eduardo? Uhum. Quem, Fala. quem convive comigo sabe. Eu digo assim, olha só, gente, a gente escolhe com quem a gente casa. A gente não escolhe com quem a gente trabalha. Porque assim, ainda que você vá abrir o seu negócio, né? Você é o Uhum. dono da empresa. Mas você vai acabar se relacionando com o fornecedor, com o cliente, enfim, Com com certeza. pessoas que você talvez não vá ter uma afinidade. Então, assim, invariavelmente isso vai ocorrer. Então eu brinco, mas é sério. A gente escolhe quem a gente casa. Mas com quem a gente vai trabalhar, a gente não escolhe. Mas olha que coisa bacana. A gente só vai passar oito Repete a horas das frase nossas que vidas. travou. Repete a frase. Nós escolhemos com quem nós vamos casar, não com quem a gente trabalha.
Ponto. Certo. E aí tem uma coisa bacana nisso. Porque se eu escolho quem eu caso, não com quem eu trabalho, gente, eu só vou passar 8 horas da minha vida com aquela pessoa que está lá no trabalho comigo. Eu não vou dormir com aquela pessoa, eu não vou acordar com aquela pessoa, eu não vou tomar café com aquela pessoa, eu não vou almoçar com aquela pessoa. Ah, eu vou odiar aquela pessoa. Ah, eu vou agir, vou maquinar contra aquela pessoa. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o Uhum. seguinte. Eu até postei sobre isso recentemente num dos meus stories. Disse assim, olha só, você não precisa gostar do outro, mas você precisa Uhum. amar o outro. E aí a gente vai pensar, ué, o que é esse gostar e o que é se amar? Então, assim, esse gostar que eu coloco aqui na frase é aquela coisa de você ter afinidade, de você chamar a pessoa para tomar café. Quem você não gosta, você chama para tomar café? Eu não chamo. Não, Eu não eu vou também chamar não. Mas é isso que ninguém. eu estou te falando. Há pessoas que, por não ter uma evolução, ou por acha que tem que tomar o cafezinho com quem não gosta para poder trazer. Para Lembra que poder eu falei obter contigo? outras, para poder É, obter outras situações, né? aquela questão É, dos interesses. Lembra daquela frasezinha que eu falei com você hoje que eu não me pegava pensando nisso. Assim como Deus está obrando, né? Fazendo providências, tá trabalhando. criando, trabalhando, o outro também está lá. E Tá. nessas vezes que você está indo para um cafezinho que não gosta, porque você quer criar um outro tipo de relação, ou porque você quer escutar alguma coisa, porque você quer sair falando, porque você. Mas, Entendeu? Ou Luiz, porque você quer. Luiz, olha só. Mas eu penso que a coisa ela é profissional. Mais uma vez, gente. Primeiro, eu acho que você tem que vencer e se sobressair pela sua competência. Ah, Claro que concordo. você tem que ter uma postura gentil, educada, solícita com o outro, independente se você ama ou gosta daquela pessoa, é profissional. Respeite Correto. aquele ser humano que está ali. E vença e avance pela sua competência. Se você precisa estar tomando um cafezinho para estar convencendo alguém, olha, é porque você não se conhece e você não está percebendo que existe uma lacuna, uma falta em você que você precisa preencher, porque você não precisa se submeter a esse tipo de coisa para você avançar. Você tem que ser Perfeito. competente. Perfeito. Perfeito. A semana E mais passada, uma vez, eu escolho quem eu caso. Fala. Sim, mais uma vez, eu escolho que é um caso. Não. Cristo. E se, e se for possível que naquele ambiente de trabalho surja uma amizade genuína, verdadeira, gente, que ótimo se isso ocorreu. Também nada contra. Não é para o clima de trabalho ser pesado, não é para o clima de trabalho ser hostil. Aliás, esse é um dos pontos que mais faz com que as pessoas saiam de ambiente de trabalho. Às vezes a gente pode pensar assim, a pessoa fica naquele emprego porque ela tem um salário bom. Gente, salário bom, ele vai segurar a pessoa até um determinado tempo, até ela se estabilizar, até ela encontrar um outro local ou o que fazer. Mas nós precisamos de algo além do salário, além do dinheiro. É porque, infelizmente, a gente vive em tempos de crise tão, tão forte que, claro, tem muita gente que está em tanta dificuldade que nós, infelizmente, né, a gente acaba se submetendo, eu reconheço isso. Mas o que eu quero dizer é que a partir de determinado momento em que você percebe que financeiramente você não precisa se submeter àquilo, você vai querer um Uhum. ambiente de trabalho onde você se sinta bem, onde você produza, Lília. onde haja um clima de trabalho amistoso e onde você perceba que o seu trabalho ele tem um propósito, ele tem um sentido de ser. Então, assim, não é aquela coisa louca de você, eu vou trabalhar feliz. Sim, isso pode acontecer de você ir trabalhar Olha, feliz, se for num uhum. ambiente como esse, se for Olha, desta olha, forma. olha essa questão. Certa vez eu cheguei num determinado departamento e eu vi as pessoas todas assustadas. E eu entrei, bati papo e tal, aí o que é que está acontecendo aqui? As pessoas todas assustadas com o seu chefe imediato. Eu disse, o que é que está acontecendo, gente? Não, aqui a gente não pode nem falar, tal, que coisa estranha. Aí eu disse, vem cá, se você falar, o que é que pode te acontecer? Ah, posso perder meu emprego. E qual é o seu medo em perder seu emprego? Você prefere ficar, se podar e deixar de. Entendeu? Aí vem a questão. Deixar de ser você.
Por isso que eu falei no início, assim, as pessoas deixam de ser quem são com medo da opinião alheia, porque tem medo de emprego, é insegurança e vem. Isso não tem uma evolução. Por isso que a gente está falando aqui, espiritualidade não é somente, você já colocou aí do autoconhecimento e tal, mas essa segurança, esse medo, ele tem que ser rompido. Você tem que ter consciência de quem é você, e aí você vai conhecer a sua limitação, mas também você vai conhecer seu potencial, aonde você pode se adaptar melhor. E mesmo que você, Lília, chegue num ambiente desse, que você não está com pessoas genuínas que você gostaria de estar no dia a dia, mas quando você se garante, você está dono do seu espaço, que é você age totalmente diferente. Entendeu? Aí sim, eu posso até me dar o luxo de ir para um cafezinho com uma pessoa dessa sem estar com mentalidade negativa, né? De estar E usando pode até aquele tentar cafezinho. extrair algo positivo daquela Isso. pessoa, ainda que você não tenha tamanha afinidade com aquela Porque pessoa. como disse Jéssica Cakes aí, a gente está falando, tem que respeitar. A gente aprende a conviver com as pessoas. Porque no ambiente de trabalho é isso, não é verdade? Cada um tem Com sua certeza. obrigação, tem seu limite, tem seu espaço de produção e vai atender o outro de alguma forma. O que eu Então, lamento quanto mais. muito, o que eu Ah, lamento muito, Luiz Eduardo, é que assim, uma boa parte das pode botar empresas, mais coraçãozinho aí, a gente gosta. uma boa parte das empresas e de gestores, infelizmente, acreditam que a espiritualidade ela é incompatível com lucratividade. É como assim, a gente está debatendo esse tipo de assunto, vocês não têm o que fazer, não têm o que produzir, não. Vocês não têm o que meter a mão na massa, não. Não é isso que vai fazer a empresa crescer, não é isso que vai fazer o meu negócio avançar. Quando é justamente o contrário, é onde tudo começa. Sabe aquela coisa da negociação fluir, porque você simplesmente gerou empatia com a outra pessoa, e isso gera um clima de confiança que, olha, não Minha tem dinheiro que amiga, compre. minha amiga, você acabou de falar o que a gente vem batendo na tecla desde quando eu resolvi me, ve- entrar nesse meio do empreendedorismo, entendeu? Quando você tem esses valores que você acabou de citar, de você criar uma empatia, criar a confiança com o outro, a fidelização, a lealdade com o seu cliente, você não precisa ir lá vender. Só você não Ele precisa vem. sair de casa para vender, ele vem até você. E aquilo se prolifera de um jeito que só faz tua empresa crescer, teu negócio ir adiante e tal. Isso vale, aí vem a base que é o respeito. Você agora sintetizou assim, era tudo. Se tinha uma mensagem que eu queria deixar, sabe, bater muito na tecla, de toda essa evolução que a gente fala da espiritualidade e tal, do comportamento e a gestão sobre isso, você você fez igual como fez semana passada, Herediano. Numa fala dele, pronto, você acabou Já de falei sintetizar tudo. 5 lives. Mas essa é a base. A gente tem que sair desse mecanismo e tem que ir para a relação. E a relação só se dá se tiver respeito. Se tiver respeito, Exato. tiver esses valores que você falou, do Ô, relacionamento que você tem Luiz, consigo mesmo. e, E isso é a e, lei. e, e aí você foi para essa Olha a questão do Dijane aí, gente. Djane, tava Tatinho ali também, um amigo. Luiz, você colocou isso na questão do empreendedorismo, né? Mas enquanto Uhum. funcionário é do mesmo modo. Imagina só, Não, é do você é mesmo modo. competente, você é bom, mas você é uma pessoa que respeita, você é uma pessoa que compartilha, você é uma pessoa que lidera, você é uma pessoa que treina os outros, que acolhe os outros. Gente, olha o potencial que isso gera, né? Do seu nome, do Com respeito e da certeza. credibilidade do seu trabalho, entendeu, Luiz Eduardo? Então, assim, eu lamento muito que questões como essas ainda tenham um certo preconceito, porque assim, vários autores, várias pessoas já têm colocado que, queridos, não vai ser a PL no final do ano que vai fazer com que você fique Uhum. motivado o ano inteiro. Não vai Correto. ser isso. Você precisa dessas perspectivas que você colocou de saúde física. Então, assim, você trabalha para burro, que todo mundo aqui, tenho certeza, rala muito. Mas você precisa ter um momento de você cuidar do seu corpo, você precisa ter um momento de você cuidar das suas emoções. Aquilo que você lê, e não só tecnicamente,
vai ler Uhum. poesia, vai descobrir Correto. outras coisas. Viaje, quando eu digo viajar, gente, a gente pode viajar na nossa cidade. Olha, vai ver o pôr do Correto. sol. Gente, vai ver o pôr do sol, que é coisa mais linda do que Vai você na ver o sol capelinha, se né, Lília? pondo. Pelo amor de Deus! E assim, é gratuito. É Vai ver gratuito, o vai pôr do ver o sol lá pôr. na capelinha. Pois é, vai dar aquela coisa mais linda, gente. E aí você começa a refletir sobre assim, a minha vida, ela tem um significado importante, porque o meu trabalho, eu penso que o trabalho é algo extremamente espiritual, tá, Luiz Eduardo? Como é isso, o Uhum. trabalho ser espiritual? Eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito. Gente, que Correto. é isso? O meu trabalho, eu preciso dar o melhor que eu posso. O melhor que eu posso fazer, aquilo tem que ser feito, porque eu estou imprimindo ali um pouco de Lilian. Se eu faço de qualquer jeito, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, poxa, Lilian é meio, Você né, viu a meio frase de assim. hoje do Khalil Gibran, que eu coloquei as nossas fotos? O Ah, trabalho, o trabalho é a evidência do amor, quer dizer, é mais ou menos isso lá. O trabalho é a configuração do amor, né? Aí, cuidar do seu corpo depois do trabalho e pedalar muito, tá vendo, Lili? isso aí. Eu corro. O Khalil, ele diz que o trabalho é a concretização do amor. E é isso, você vai se doar, você vai se identificar, você vai estar ali com o seu tempo disponível para isso. Se você não fizer disso uma relação de fato de amor, porque amor É não é. claro, é Vamos, claro que vamos vai por ter base. dia. Luiz, é claro que vão ter Não, dias em vamos que a aqui gente para o vai estar básico. cansado. Amor, isso. E o amor, Lilian, não é exatamente questão né, de carnal e tal. Não é isso, de relações. O amor é a forma como você enxerga as coisas. Ele é muito abrangente, sabe? A forma como você enxerga as coisas com amor, que é onde vem olhar as coisas com gratidão, o olhar seu para as coisas, não é só para o outro, é para o Que contexto. coisa mais prazerosa, que coisa mais prazerosa do que aquilo que você se propõe a fazer, seja lá o que for. Você Isso. É a sua finalizar imagem mesmo, aquilo, Heloísa. e você dizer, poxa, eu fiz um bom trabalho. E ainda chegar o outro e dizer, puxa, isso aqui que você fez tá legal, ó, tá bacana. E se você ainda ganhar dinheiro Ah, com isso, meu Deus do céu. perfeito. Perfeito. Perfeito, é perfeito, Luiz Ô, Eduardo. Nossa, minha mas eu acho que a amiga, gente está. Diga. nosso tempo ele está perto de acabar, faltam 10 minutos. Sério? Sério, Nossa, como é passa muito rápido. rápido. Eu quero Nossa, que como você passa rápido. faça aí suas considerações finais, assim, faça o seu resumo, tá bom? É o Ok, que eu não eu quero é que a gente vou. corra o risco de acontecer da outra vez, que não deu nem tempo de se despedir. A gente vai Gente, conversando, porque a sala tá cheia, esse número de pessoas aí é um número excelente, entendeu? que ótimo, Excelente. que ótimo, que ótimo. Dentro da nossa Luiz, perspectiva, porque é uma página que tem pouca gente, a sua página também não tem tanta gente quanto, e as pessoas que vieram interagiram, entendeu? E eu gosto muito disso. E eu quero anunciar que eu baixei o aplicativo lá, vou salvar essa live e vou disponibilizar lá no. Que você beleza. deu a dica, eu já baixei. Luiz, se tiver Ediane, nós uma vamos fazer pessoa. outras, tá? Lília tem um conteúdo muito vasto. Lília já vem trabalhando com isso. Trabalhando com isso não, né? Ela vem se dispondo a fazer stories muito massa lá na página dela. E eu digo, pô, Lília, eu quero fazer um bate-papo com você sobre isso. Ai, que ótimo, estou à O disposição. Instagram, Heloísa, ele só permite até 1 hora de live. Aí se a gente ficar corta e volta, fica estranho. E a intenção nossa é dar uma. Se a gente aqui, nesse bate-papo, tiver transformado um pensamento, né, Lília? Dado um Perfeito. start. Talvez nem transformado, mas só tiver colocado uma pergunta. E Uma perguntinha na cabeça de uma pessoa é suficiente, porque o que move a gente, o mundo, são as perguntas. Mas, ó, tentando ser breve, tem uma coisa que eu não quero deixar passar aqui, que é o seguinte, gente. Gente, eu amo livro. Esse livrinho uhum. aqui, Em Busca do Sentido, Você eu li tem uns... cite o nome, tá? Que Em a Busca imagem do não tá tão boa. Sentido.
Perfeito. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro é de um psicoterapeuta que viveu os 4 últimos anos da Segunda Guerra Mundial no campo de concentração, em Auschwitz. E aí ele vai falar, ele desenvolve um estudo chamado logoterapia. Uhum. E aí ele coloca questões sobre a vida, sobre buscar o sentido, e ele conseguiu identificar que naquele campo de concentração, as pessoas que tinham um motivo pelo qual viver, essas pessoas tinham maior probabilidade de saírem vivas do campo de concentração, porque a imunidade delas respondia a esse desejo que elas tinham de realizar algo. Então, assim, imagina a vida da gente, né? Com N projetos que cada um de nós tem, e temos mesmo que ter, e a gente dando um sentido de continuidade a isso. E aí tem um parágrafo aqui que eu não posso deixar de ler para vocês, que ele fala o seguinte aqui. O ser humano, ele não é completamente condicionado e determinado pelas circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano, ele é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas ele sempre decide qual será a sua existência e o que ele se tornará no momento seguinte. Todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Isso implica em autorresponsabilidade. Por mais difícil que seja a circunstância que a gente viva, o ser humano, ele tem o poder de determinar não se aquela situação vai mudar ou não, porque ele estava no campo de concentração e ele não conseguia mudar aquela violência absurda e extrema que ele e tantos outros viveram. Mas tem uma coisa que ele pode fazer, eu e você podemos. Nós podemos definir como nós vamos reagir às circunstâncias da vida. Isso faz diferença. Exatamente, Luiz Eduardo. O amor. E quem é o maior amor? Qual é a maior configuração de amor? Para mim é Deus. Para mim é o Senhor. Então, Lília, perfeito. Foi perfeito. Pena que tá dando já saudade, né? Porque a gente, assim como nossos cafés lá na sua casa duravam 2, 3 horas de bate-papo, aqui a gente iria bem mais do que isso. E você estava com receio achando que não ia ter assunto para 50 minutos. Nós estamos com quase 1 hora, tá? Normalmente nossos lives são 40 minutos. A gente ficava aqui debatendo, com certeza. Com certeza. Só em pegar uma palavra. Desde o dia que o pastor Jonas pegou uma palavra e fez aquele culto lá, que eu fiquei impressionado por causa de uma palavra, imagina você com um livro desse, com esses pensamentos, esses conhecimentos e tal. Luiz, quero te agradecer o convite ao pessoal que está aí nos assistindo, tá? Prazer ter compartilhado aí com vocês. Voltar, tá? Laerte, muito obrigado. Você já deu parabéns aí. Eu vi um monte de gente parabenizando. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. É isso mesmo, Edson. É a forma como você enxerga. Isso faz muita diferença. Para encerrar, minha amiguinha, muito obrigado. A gente vai fazer outras. A Laerte tinha perguntado quando que vai haver outra live. Nós fazemos lives toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui nessa página, Feira do Empreendedor Digital. Todos eles voltados para a gestão de negócios. Isso que esse bate-papo nosso aqui é gestão de negócios. É como a Lília falou, as pessoas ainda têm um certo preconceito num tema desse, mas o empreendedor começar a prestar atenção nisso, ou o gestor, ou o líder e tal, ele vai ter um potencial de desenvolvimento muito maior na equipe dele. E Luiz, olha que coisa maluca, é algo barato, né? Sim. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, para vocês, para finalizar. Certa vez eu fui fazer um curso no interior de São Paulo, um curso super mega renomado. Gente, curso maravilhoso, tá? Excelente. Só para alta direção. Quando eu cheguei lá, passei 1 semana em São Paulo, carérrimo o curso. Tudo que eu vi, tudo, preceitos cristãos. Tudo na Bíblia. Eu olhei e disse, gente, está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Claro que... Eu me mesmo, porra.
Oi? Pois é, eu sei de que treinamento é esse que você falou, porque eu também participei de um, só que o meu foi diferente do seu. Mas E você era mais ou lembra menos que isso. o. Exatamente, Comportamento, exatamente. comportamento, valores e tal. Bem, gente, uma boa noite. Eu quero lembrar que na próxima quinta-feira nós estamos promovendo a oficina sobre planejamento estratégico. Felipe Getúlio e Isabel Cristina, os facilitadores. E Luiz Eduardo vai estar por lá, se metendo de vez em quando em algum tema. Qualquer pessoa que quiser participar, procura por nós no direct, que a gente dá maiores informações. Eu já publiquei nas 3 páginas. A Feira do Empreendedor Digital é um evento ou um produto do Inspiração Coruja, uma empresa que eu estou abrindo para quê, hein, Lídia? Para tratar de promoção de eventos, palestras, e enfim. Tá Para bom? Muito influenciar, obrigado a compartilhar. vocês. A gente tem trabalhado com as lives, tem trabalhado com os textos, logo logo a gente entra num blog, enfim, tá começando a produzir. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela Obrigada. participação. Lília, você é show. Você também. Feito Amei. falar de você. Eu tô aqui. Hoje eu já durmo feliz. Tchau, beijo a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.